O Senhor esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, e hoje continua dizendo para nós, discípulos e discípulas de Jesus: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que eles estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Quaresma, tempo de conversão, tempo de campanha da fraternidade. Este ano, já pela quarta vez, desde que começou a campanha da fraternidade, no ano de 1964, com a conclusão do Concílio Vaticano II e a Igreja Católica no Brasil, começando lá em Natal, no Rio Grande do Norte, uma coleta especial para as famílias mais carentes, sofridas, que começou a se chamar Campanha de Fraternidade. No ano seguinte, a igreja já abraçou esse compromisso, e cada ano com um tema especial. E já é a quarta vez que a igreja dedica essa campanha a essa temática da educação. E esse ano com o lema, baseado no livro dos Provérbios, capítulo 31, versículo 6, fala com sabedoria, ensina com amor. Então, nossa saudação a vocês que estão aqui, na extensão da Basílica, que é a nossa igreja, a nossa Basílica, por celebrarmos o bom Jesus e, sobretudo, o que o bom Jesus fez por nós, sua paixão, a morte e a ressurreição, esse mistério de fé. Você que está em casa também acompanhando a transmissão da Santa Missa, pelos canais da Basílica do Bom Jesus e ainda o Web TV. Você que está em casa, você que está aqui no salão também, ajude também nossa Basílica, nosso santuário, fazendo também a sua inscrição neste canal.
você vai encontrar lá, canal da Basílica do Bom Jesus. E aí, com a Rádio Congonhas, no Face também da rádio, é uma maneira da gente colocar também os meios de comunicação da igreja a serviço da evangelização, a serviço de uma boa notícia. E não há notícia melhor para os cristãos, e principalmente para nós cristãos da Igreja Católica, do que receber as pessoas que estão em casa. Hoje a Rádio Congonhas não transmite neste horário, mas quem está acompanhando a transmissão pelas redes sociais, a notícia melhor é que a gente acabou de escutar do Evangelho, a notícia do próprio Jesus. Então é muito bom, queridos irmãos e irmãs, a gente ter essa oportunidade, e mais do que uma oportunidade, essa graça de Deus, de escutar a sua palavra, de confrontar a nossa vida de acordo com a palavra, principalmente nesse início da quaresma. Outra graça de Deus nos preservou para essa quaresma de 2022. Não sabemos se estaremos vivos na preparação da próxima Páscoa, 2023, 2024, 2025, mas vai chegar um ano que só Deus sabe quando será, que outros estarão rezando pelas almas do Padre Geraldo, Padre Paulinho, Padre Rocha, pelos entes queridos que já faleceram, como hoje os familiares de Teresa. 7 dias ela foi chamada à presença de Deus. E a quaresma, nesse primeiro dia, na quarta-feira de cinzas, nos lembra isso, essa finitude desta vida, como está lá no livro do Gênesis: tu és pó e ao pó hás de voltar. Essa é a primeira, vamos dizer assim, fala que o ministro, no caso os ministros da distribuição da Sagrada Comunhão, vão ajudar também na distribuição das cinzas no final da celebração. No final, porque fica mais fácil, fica mais prático, fica também como compromisso de missão. Lembrar sim, que somos pó, ao pó voltaremos, mas não permaneceremos pó, ressuscitaremos. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa fé. Por isso há também uma segunda fórmula na imposição das cinzas: convertei-vos, crede no Evangelho. Esse tempo especial, particularmente eu prefiro usar essa fórmula: convertei-vos, crede no Evangelho, porque a conversão é um processo constante. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, somos chamados à conversão, para um dia alcançarmos a santidade, a vida plena. E para alcançarmos a vida plena, não partiremos deste mundo sem o perdão de Deus, sem este arrependimento que Deus quer oferecer a todos. E pode acontecer que mesmo quando passarmos pela morte, nem tudo ser ainda purificado. É o que a igreja chama de purgatório, que segundo alguns teólogos, já acontece aqui na terra também. Mas a preparação para a vida eterna, seja a vida eterna para sempre feliz, seja a vida eterna na infelicidade, é tudo aqui na terra. E na terra porque Deus assim nos criou, não para a gente ficar aqui sofrendo e fazendo-nos passar por provas, por provações simplesmente, mas para nos dar essa graça de fazer com que a sua obra, a obra da criação, seja uma obra bem assim, continuada, em que a terra, o ar, a água, o meio ambiente, a vida, nossa vida que é formada e é nutrida também pela terra, pelo alimento que vem, seja a vida vegetal, animal, que é o sustento também da nossa vida, a água que precisamos dela, todos esses elementos naturais e ambientais. O que o Cristo fez com 2 desses alimentos? Ele consagrou na última ceia, fez com que se tornassem seu corpo e seu sangue, sacramento central, e há poucos que estavam aqui receberam essa bênção do próprio Jesus, através do Padre Rocha, mas quem abençoou foi Jesus Cristo. Então as crianças já foram abençoadas, os idosos, todos nós. E aí a palavra iluminando esse dia de hoje, esse início da quaresma, na profecia de Joel, na carta de São Paulo aos Coríntios e no Evangelho, que a gente já escutou
Quem participou dos anos anteriores é o mesmo evangelho. Há mais de 50 anos, quando a igreja passou por uma reforma litúrgica, na quarta-feira de cinzas, escuta-se essa palavra de Deus nessa liturgia da palavra. Profecia de Joel, a carta de São Paulo aos Coríntios e este evangelho. Será que aprendemos? Aprendemos ou procuramos? Eu acredito que se não aprendemos, pelo menos procuramos nos esforçar para aprender. O discípulo é aquele que procura sempre aprender com um bom mestre, como o bom Jesus nos falava no evangelho de domingo. O bom discípulo vai aprender com o mestre. Jesus é esse mestre. Mas antes o profeta Joel, parece que estava acontecendo naquela época, que está acontecendo hoje na Ucrânia. Guerras, pessoas perdendo tudo, bens sendo confiscados. É só a gente examinar lá e voltar a esse contexto da profecia de Joel. E aí o profeta pede para o povo rezar, para fazer jejum, as crianças, até as mães que estão amamentando, os idosos, todo o povo é chamado a fazer um jejum forte. E na profecia escutamos: quem sabe o Senhor Deus vai perdoar os nossos pecados e não vai deixar que a porção do seu povo sofra diante desta nação infame. Então era uma nação perversa, que perseguia e que matava vidas inocentes, e esse pedido então ao povo que fizesse penitência e jejum. Mas não fosse simplesmente um jejum de alimentos, não fosse uma penitência só de se vestir de cinzas e de sacos, mas que rasgassem o coração, que voltassem de fato para Deus e confiassem nesse amor, nesse perdão. Depois ouvimos São Paulo, de novo, as comunidades ali da cidade de Corinto, a maior cidade da Grécia, estavam também em brigas, em conflitos, e Paulo chega a chamar a atenção daqueles mais ricos que ainda aproveitavam da ceia do Senhor para banquetear-se depois com ágape, e os pobres passavam fome. Então Paulo chamava a atenção e lembrava, é o texto mais antigo do Novo Testamento sobre a Eucaristia, quando Jesus naquela ceia pegou o pão, consagrou e disse: isso é meu corpo, o cálice com vinho, disse: isso é o meu sangue. E Paulo ficava escandalizado com a atitude daqueles ricos que banqueteavam-se e não partilhavam com os pobres que ficavam ali ao redor, tentando alimentar-se com as migalhas que caíam. Então Paulo fala: reconciliai-vos com Deus, procurem viver de fato uma vida em que todos sejam fraternos, como embaixadores de Cristo. Nós vos pedimos, reconciliai-vos. É mais ou menos isso que está acontecendo na Ucrânia, um país mais rico e até mesmo com mais armamento, com as ogivas e bombas nucleares, com seu poderio expansionista, não de agora, mas desde o século passado, com outros países que querem também essa expansão do comércio, esses tratados de paz, esses tratados em que unem-se os países do Ocidente com os do Oriente, essa chamada Guerra Fria, mas que se torna agora uma guerra de fato palpável, em que muitos, os que estão acompanhando pela mídia, pelas redes sociais, vão vendo as dores das crianças, das mães de famílias, dos pais, tentando fugir, e nessa hora a mídia se alarma também. O que está por trás de tudo muitas vezes não é passado para frente. Então esse pedido que o Papa Francisco, com lágrimas nos olhos, como uma das cenas que a gente viu também, com um coração bastante triste e amargurado, pedindo para os crentes e não crentes fazerem desse dia de hoje esse dia de penitência, esse dia de oração. E Deus atende quando Ele vê um coração humilde, quando Ele vê um coração que também reconhece as suas fragilidades, os seus pecados, e reza e faz o bem. E assim como acontece muitas vezes nas catástrofes, nos terremotos, quando países se unem para socorrer aqueles que foram, por exemplo, destroçados, sejam por tsunamis,
seja por vulcões, mas ainda precisa haver essa união quando irmãos atacam irmãos, quando falta esse senso de humanidade. Isso clama aos céus, isso é diabólico, isso não é de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, que nós possamos ter, nesse dia de hoje, esse compromisso com a paz. Mas lembro novamente, não basta só rezar pelo cessar-fogo, pelo cessar do bombardeio na Ucrânia, se no nosso coração saem faíscas de ódio, de raiva, de rancor, de alguém que nos magoou, de alguém que não nos faz bem, de pessoas com quem temos antipatias e não conseguimos também nos conviver. Somos todos irmãos e irmãs. Isso só terá sentido. Recebemos as cinzas daqui a pouco, se nós entramos então nesse processo de conversão. E aí 3 palavrinhas e concluímos. O primeiro processo é a humildade. Primeiro remédio, o Padre Paulinho lembrava hoje na missa das 15 horas. Usar esse remédio da humildade. Humus que vem da terra. Somos fracos, somos pecadores. Por isso, o segundo remédio, conversão. Precisamos nos converter. É tempo de conversão. E a conversão acontece pela oração, pelo jejum e pela caridade. E aí, o terceiro remédio é a fé, que é vivenciada nessas boas obras. Quanto à oração, jejum e caridade, no Evangelho lembrado por esmolas, os outros não precisam saber, como acabamos de escutar do próprio Jesus. Ele sabe o que está no coração de cada um de nós. Por isso, mais uma vez, façamos essa prece no silêncio do coração, imaginando-nos no lugar daquelas famílias, daquelas mães que perderam seus filhos, daqueles filhos que perderam seus pais, daqueles que estão na linha de frente nesses bombardeios, dos que estão procurando socorrer, como a família franciscana, masculina e feminina na Ucrânia, acolhendo também refugiados e oferecendo abrigo, oferecendo alento.